Olá, amados, graça e paz. Mais um dia que vai se finalizando na perseverança, na fé participante, que tem que ser do início ao fim. Através da fé, tudo é possível ao que crê, o justo viverá pela fé. Ninguém se produz, ramo nenhum produz bons frutos por si mesmo. É necessário estarmos na videira verdadeira, que é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A única forma de andarmos produzindo os bons frutos juntamente com a fé que caminham lado a lado. Temos que ser luz para ser guias de cegos, porque aquele que está influenciado por aqueles que estão nas trevas, automaticamente já está nas trevas e está vencido, porque a Bíblia nos diz: sujeitai a Deus, a Cristo, e resistir ao diabo, às trevas, e ele fugirá de vós. Não pode ter nem uma treva sequer. Tem que haver em nós somente a luz. Temos que resplandecer a luz, primeiro para salvar a nossa própria vida e para que os dias vão bens e longos nessa terra. Como o salmista diz: Senhor, ensina-me a contar os dias de forma sábia para ver o quanto sou frágil. Somos pó, viemos do pó voltaremos, mas tudo posso naquele que me fortalece. Ele é aquele que nos sustém, ele é aquele que, quando depositamos a confiança nele, a sua verdade é um escudo e broquel para aqueles que confiam nele e depositam a confiança nele. Ele é aquele que, quando depositamos a confiança nele, a palavra diz: confundidos e envergonhados aqueles que se levantam em vão contra os ungidos, contra o ungido do Senhor. O ungido do Senhor é Cristo, mas ele disse: estou no mais alto do trono. Ele está de pé no centro do trono, como quem pisa uva nos lagares. Mas ele disse também: a um coração contrito e arrependido eu não desprezo. E aquele que tem a sua presença é aquele que tem a unção que despedaça todo jugo. Ele acaba se tornando a própria bênção. Ele acaba se tornando, nos compartilha, porque ele não divide da honra e da glória com homens, mas a um coração contrito e arrependido ele nos compartilha. E se Cristo vive em nós, nós estamos sendo constantemente abençoados, estamos constantemente sendo protegidos, porque temos a unção em nós que despedaça todo o jugo, e o adversário não pode nos tocar. Nós, através de manejar bem a palavra da verdade, tanto no ataque como na defesa, estamos revestidos da sua força e do seu poder, pelo que não tememos mal algum. Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, porque ele é o guarda que não tosqueneja. Ele é aquele que nós estamos tendo o seu zelo, o teu amor para conosco. Ele nos cuida. Quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, até mais
do que pedimos. A Bíblia diz que antes mesmo de abrirmos a nossa boca, Ele já sabe, né, daquilo que iremos pedir. Pedimos em conformidade com o seu Espírito, porque muitos não sabem pedir, pedem por motivação errada. Quando pedimos em Espírito e em verdade, Ele diz: todo aquele que pedir, o Pai assim fará. Todo aquele que pedir em meu nome, todo aquele que ora em Espírito, está pedindo em conformidade com o Espírito de Cristo, e o Pai faz para que o nome do Filho seja glorificado, assim como quando Deus operava as obras em Cristo, ungido em Jesus, o Filho do homem, o nome de Deus era glorificado, do qual Jesus disse: Pai, me glorifica, assim como o Senhor me glorificava quando Ele estava antes mesmo do princípio, na origem, com o Pai. O Pai sempre o glorificou. Ele ainda dizia: sei que o Senhor está comigo, mas digo para que eles compreendam. Aleluias, ou glórias a Deus. E assim, atualmente, nós pedimos em conformidade com o Espírito de Cristo, e Ele é aquele que Deus nos glorifica através do Espírito de Cristo, nos compartilha. Cristo nos revela a imagem e a glória do Deus vivo. E a Bíblia diz que então chegará o dia que falaremos com Ele face a face. Por enquanto é como um espelho, ainda não muito polido, do qual Ele nos revela, mas chegará o tempo aonde sim nós falaremos face a face com Ele, porque aquele que herdar a cidade santa, o direito da cidade santa, comer a árvore da vida, estará o glorificando, o santificando, dia após dia. Ali não haverá mais noite, ali não haverá mais sol, nem lua, nem mar. Sua própria esplendor, juntamente com o Pai, o seu trono, ilumina constantemente. Ali Ele enxugará toda lágrima, não haverá mais choro nem morte. Ali haverá os frutos daqueles que andaram na justiça. Ali colherão. Aqueles que semearam com lágrima colherão com júbilo. Os pastos verdejantes, as águas tranquilas, onde o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ali haverá justiça, equidade e imparcialidade, que é a base do seu trono, do qual Ele disse que todo aquele que retirar algo desta profecia, eu acrescentarei as pragas descritas neste livro. Todo aquele que retirar algo, riscarei o direito da cidade santa e o direito de comer da árvore da vida. Por isso, aquele que exorta constantemente no dia chamado hoje, para que todos os pecadores venham se arrepender e venham buscar a salvação e a vida eterna, e a sabedoria do alto, do qual o entendimento do alto, do qual se desvia do mal, porque com o entendimento de próprios olhos ninguém consegue desviar do mal. Pelo mesmo Espírito a uns é dado o dom de sabedoria, e pelo mesmo Espírito a outros o de entendimento, do qual nós temos que perseverar com o entendimento do alto, do qual se desvia do mal, do qual ramo nenhum produz
os bons frutos por si mesmo. As virtudes, que assim como aquela mulher de fluxo de sangue que sangrava há 12 anos, quando tocou em sua orla, estancou o sangramento, porque ele disse: alguém me tocou. E os discípulos disseram: mestre, a multidão te aperta e tu dizes: alguém me tocou. E ele disse: porque de mim saiu virtude. A orla representa a verdade, né? Quando ela tocou em sua orla, ela conheceu a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela estava perdendo a sua alma, do qual a alma do corpo está no sangue. E ela foi imediatamente recuperada. E ela havia gastado todas as suas economias com os doutores da lei, com os médicos, que nada foi possível os curar. Ela continuava escrava do ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Mas quando houve um encontro e tocou na orla de Jesus, ela conheceu a verdade, e a verdade a libertou. Aquela que vivia longe da sociedade, porque aquelas que estavam nos seus tempos de fluxo eram consideradas como impuras e viviam fora da sociedade, mas ela ficava sempre excluída, porque aquelas que o seu fluxo estancava e voltavam para suas casas, mas como o dela nunca cessava, ela estava sempre excluída da sociedade. Mas chegou o tempo onde ela resolve enfrentar a multidão, aqueles que a excluíam, para achegar-se até o Mestre. Porque muito os incrédulos procuram sempre excluir, né, aqueles que são da fé, porque não há comunhão do jugo desigual, não há comunhão de crédulos com incrédulos, não há comunhão de Cristo com Belial, não há comunhão de luz com trevas. Mas Jesus nos ensina que nós devemos estar no meio dos doentes, porque temos que resplandecer a luz, a verdade, para que eles sejam curados, para que eles sejam libertos da escravidão, segundo esse mundo escraviza a muitos, segundo o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. E é somente através desta verdade, através do único bispo e bom pastor de nossas almas, que deu a vida por amor daqueles que creem em o seu nome, aonde ele nos concede a sabedoria do alto para nos concede a cura. Ele diz: ele é aquele que dá visão aos cegos, ele é aquele que levanta os coxos, né? Ele é aquele que cura os leprosos, ele é aquele que os surdos ouvem, né? E os cegos passam a ver, mas é necessário crer, né? E esse crer não é somente dizer que crê, porque ele sonda não somente o que sai da boca, mas ele sonda o intento da mente e do coração e vê se há sinceridade. Ele vê se, como ele diz, em muitos, quando ele o curava, ele via que havia fé neles para que eles fossem curados, né? É necessário achegar a ele crendo. Ele via quando havia fé suficiente para que fossem curados. E ele dizia: a tua fé te salvou, te curou. Porque
é necessário chegar até o Pai, até Ele, crendo, porque a incredulidade não coopera para com o milagre. É necessário crer de todo coração, de todo teu entendimento, de toda a tua alma, chegar até Ele crendo na sua existência, a existência de um único Deus, o Deus Altíssimo, que deu o seu Filho amado, o unigênito e o primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É necessário chegar-se a Ele crendo de todo o coração, porque aquele que tem um encontro com Ele, resplandece a luz sobre a sua vida. A luz é uma candeia, para os nossos olhos, que ilumina os nossos caminhos, e nós andamos na luz, nós desviamos de todo caminho sinuoso, andamos no espírito reto e inabalável. Lembrai-vos das virtudes de Jó, que agradavam a Deus, e mesmo assim Deus o colocou à prova e o adversário tentou, através da permissão de Deus, do qual houve também uma restrição para que deixasse o vivo, e ele não atribuiu falta nenhuma a Deus. Jó era reto, íntegro, sincero, temente a Deus, e desviava do mal. O princípio da sabedoria é o temor, e o entendimento do alto que se desvia do mal, porque com o entendimento de próprios olhos ninguém consegue, somente através do elo da perfeição ele nos justifica. Aqueles que seguem meramente tradições humanas estão como obreiros da lei, obreiros da iniquidade, e está sempre acometido de desobedecer a todos os mandamentos quando se tropeça em vários pontos. Já pela fé sois cumpridores, pela graça sois salvos. Ainda que há um espinho na carne, ele nos justifica, do qual ele sempre nos ensina: vós sois aqueles que buscam honra e glórias de homens. Se assim procedeis, nada sois, assim como ele disse: se eu assim eu procedo, nada sou. Quando diziam tu és o rei, ele dizia tu o dizes, porque o Pai o glorificou. Este é meu filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. O Pai o glorificou, assim como nós fugimos de toda vanglória que é maligna, fazendo, depois de haveres fazendo tudo, do qual o servo inútil não herdará o reino dos céus, que larga a mão do arado, mas depois de haveres feito tudo em oculto, do qual o Pai que está no alto galardoa, ele contempla e vos galardoa, considerai inútil, fazendo assim fugir de toda vanglória, porque todo o operar é do Espírito Santo. Falamos pela boca, a nossa boca anuncia aquilo que o grande profeta coloca em nossa boca. É o grande sacerdote, aquele que é o santo dos santos, aquele que rasgou o véu. Seguimos o tabernáculo do qual ele levantou a tenda caída de Davi em 3 dias. Seguimos a tribo de Judá, do qual Moisés não falou o seu sacerdócio. Seguimos o sacerdócio real e santo da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e luz. O maior abençoou da promessa, semente de Abraão, que trouxe pão e vinho, do qual nós o seguimos. O pão que veio do alto e adentrou no alto, passou pela morte de cruz, ressuscitou ao 3º dia, levantou a tenda caída de Davi, do qual o fez rei segundo o reinado de Davi, tabernáculo de Davi.
o grande profeta da promessa de Deuteronômio 18:18, suscitarei no meio de vós, semelhante a vós, aquele que tudo colocar em vossa boca, né? Ele vos ensinará tudo o que deves fazer, assim através do seu Espírito Santo, ele nos ensina, fez sinais grandiosos glorificando o Pai. O Pai o glorificou agindo milagres que aqueles sacerdotes terrenos, segundo um tabernáculo terreno, segundo aquele templo de Salomão, do qual pouquíssimos sinais foram feitos, mas através do tabernáculo celestial do qual nós seguimos, um corpo preparastes, foram feitos grandiosos sinais que nenhum deles puderam fazer, né? Até mesmo cegos de nascença tiveram a sua visão recuperada, do qual às vezes os discípulos perguntavam: quem pecou, este ou a sua mãe, né, e seu pai? E ele dizia: nenhum deles, mas para que chegasse o tempo aonde manifestasse as obras de Deus em sua vida. E assim ele opera no meio de nós, fazendo grandes sinais poderosos que só são possíveis através dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Grandioso é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande eu sou, do qual nós perseveramos, porque até aqui ele nos sustentou. Ele é que nos sustenta. A nossa dependência com ele é a todo tempo. Ele é aquele que, quando depositamos a nossa confiança nele, jamais ele não nos decepciona. Ele é fiel para prometer aquilo que ele cumpriu, aquilo que ele cumprirá, que é a nossa salvação, a vida eterna. Ele disse: não vos deixarei órfãos, não se turbe o vosso coração. A casa do meu pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito. Do qual ele disse para aqueles sacerdotes, e nos diz até hoje, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Porque declarais que veis o pecado está sempre diante de vós. Porque como ele disse, se eu não tivesse vindo e feito esses sinais, não teria ninguém como culpado. Mas como ele veio e fez, né, aqueles que estavam ali para exercer o direito, para agir na imparcialidade e na equidade, na verdade acumulavam iniquidade sobre iniquidade. Assim como é o ministério da iniquidade, que se revela através do filho da perdição. Acumulam iniquidade sobre iniquidade, e grande é a queda e a ruína, porque as suas más atitudes recaem sobre as suas próprias cabeças. Aonde a Bíblia nos ensina que aqueles que ensinam têm zelo, porque será cobrado não somente da sua alma, mas também daqueles que eles desviaram. Porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E em mais um dia ficar em vigilância, em alerta, orando, sem cessar e meditando na sua palavra de dia e de noite. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.